Boa noite, igreja. Pode a vida ser colorida, pode ser azul ou limão, pode ser transparente ou ter o gosto marrom. Pode ser que a noite demore mais que o normal, tudo chega ao final. Nada muda a minha cor, nada muda o pintor, pois decidi viver como se deve ser, sendo filho de quem eu sou, tentando não errar, perdoando quem falhar e ouvindo mais quem chorar. Mas decidi viver como se deve ser, sendo filho de quem eu sou. Quero hoje ir além, ver com seu olhar a quem ele um dia libertou. Nós fomos libertos por Jesus, que nós possamos ser pequenos cristos para o nosso irmão e para quem está do nosso lado. Quanto vale ser diferente? Quanto vale estender a mão? Pode ser ao amigo ou a quem for em vão. Pode ser que a vida demore mais que o normal, tudo chega ao final. Nada muda a minha cor, nada muda o pintor, pois decidi viver como se deve ser, sendo filho de quem eu sou, tentando não errar, perdoando quem falhar e ouvindo mais quem chorar. Mas escolhi viver como se deve ser, sendo filho de quem eu sou. Quero hoje ir além, ver com seu olhar a quem ele um dia libertou. Amém? Quem crê que é livre em Jesus, diga glória a Deus. Como é bom ser livre em Jesus, né? Libertação, vida em abundância, propósito de vida. É muito lindo.
o agir de Deus em nós, somos filhos dele. Que bom que você está aqui hoje. O pessoal que vem na igreja segunda-feira tem pele grossa. Sabia disso? E todo mundo, todo cristão agora tem que buscar ter pele grossa, porque vem bordoada por aí no final da história. Então a gente precisa se preparar para isso. Obrigado por você estar aqui. Obrigado porque talvez você esteja vindo hoje pela primeira vez. É muito bom ter você. Fique com a gente até o final. Estamos vivendo um projeto de Deus para termos 10 dias clamando ao Senhor e 365 dias orando ao Senhor com o propósito prioritário de buscar o batismo do Espírito Santo e nos prepararmos para o maior momento que teremos ainda como igreja nesse planeta, que é a chuva serôdia, o novo Pentecostes. Então estamos clamando e eu espero que você esteja acompanhando o estudo da sua revista em família, para que no seu lar este milagre comece a acontecer, já esteja acontecendo. E que todos estejam clamando pelos motivos de oração apresentados e pelos seus motivos de oração. Deus está nos ensinando a orar, porque Ele sabe que a gente precisa muito de oração. E nós estamos correspondendo a esse chamado, graças a Deus. E isso tudo vai impactar a nossa vida, a nossa história, a nossa igreja, e vai revolucionar a missão. Isso que será um impacto para o mundo. Quando a igreja estiver ungida pelo Espírito Santo, nós vamos iluminar o mundo com a glória de Deus, amém? Será um movimento tão lindo, não fique de fora. Se prepare porque já está acontecendo. Estamos aí na jornada, já falamos sobre a promessa do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. E é um sermão delicioso, né? Saboroso, cheiroso. Quando você pensa em fruta, às vezes saliva um pouquinho, né? Dependendo da fruta que você lembra na sua memória. Mas todo mundo tem a sua fruta preferida. E uma vez eu pedi para a igreja, eu ia pregar o sermão do fruto do Espírito Santo, e eu pedi para as irmãs colocarem frutas na frente. E elas colocaram mesmo, capricharam. Quando a gente entrava na igreja assim, só via fruta aqui na frente. Ficou lindo, cheiroso, saboroso. E a proposta era que todos que vieram ao culto levassem a fruta para casa. Podia vir à frente, escolher a fruta para levar para casa. E, de repente, entra um garotinho na igreja com a sua mãe, e ele, quando vê aquelas frutas na frente, ele arregala os olhinhos e ele vem rápido e senta no primeiro banco. A mãe acompanha a decisão do filho de sentar no primeiro banco. Só que o garotinho, ele ficou vidrado. Eu achava que era comigo, né? Ele sentou, ele não tirava os olhos da frente. E quando terminou o culto, e a mãe dele estava encantada, o menino não deu trabalho nenhum para ela. Poder da fruta. Quando terminou e foi liberado para as pessoas virem à frente e pegarem a sua fruta preferida ou não, ele foi o primeiro a vir. Mas ele era tão pequenininho e ele escolheu a fruta maior. Qual era a fruta maior que estava lá? Melancia. Ele passou o culto inteiro olhando para a melancia. Só que ele nem conseguia carregar a melancia. Mas foi nesse momento que eu entendi uma coisa. Se nós tivermos o fruto do Espírito Santo, é assim que nós vamos impressionar, atrair as pessoas, impactar a vida delas. Por isso, nessa noite nós vamos estudar um pouco deste tema, que é tão abrangente. Hoje nós vamos estudar a parte 1. E amanhã, não perca, amanhã a parte 2, o próximo episódio do fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos entender esse ministério do Espírito Santo
em todas as áreas da nossa vida. E eu quero ler com você o texto que está ali registrado, Gálatas 5. Abra sua Bíblia. Gálatas é uma carta de Paulo, que não foi, eu acho que não foi só para uma igreja na Galácia, mas o enfoque dessa carta, dessa epístola, é justificação pela fé, certo? Justificação pela fé. Então, nós vamos ler, porque é uma leitura um pouco extensa, mas vamos pedir ao Espírito Santo, o autor da Bíblia, que fale ao nosso coração, que seja o nosso instrutor, que seja o mensageiro para nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui. O Senhor nos libertou e essa liberdade nos movimenta. Essa liberdade nos levanta. Essa liberdade nos anima. E foi esse poder do Espírito Santo que nos trouxe aqui. Obrigado, Espírito Santo. Mas agora precisamos de uma ação poderosa desse Deus Espírito Santo para nos iluminar e nos guiar nessa verdade da palavra de Deus. Esse assunto é de extrema importância e nós precisamos entendê-lo e precisamos aceitá-lo e precisamos vivê-lo. Faça esses milagres, Senhor, na nossa vida enquanto estamos aqui. Se houver alguém triste, ansioso ou preocupado, que o Senhor acalme o coração, para que a pessoa ouça a voz de Deus, e esse timbre da voz de Deus vai acalmá-lo, vai aquietar esse coração e vai dar paz. Que o Senhor nos ajude, que a palavra de Deus tenha uma eficácia em nossa vida, através da ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Acompanhe aí, é muito bom. Ali está o verso 19, mas vamos começar no verso 16, ok? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui está o texto para a gente entender esse assunto e entender o ministério do Espírito Santo em nosso favor, descrito nesse texto e em outras partes da Bíblia. Muito obrigada. Nós entendemos e já conhecemos de cor esse texto. Eu tenho aqui na frente 2 cestas de frutas. E eu quero que vocês me respondam se você acha que a vida cristã é comparada a um pomar ou uma fábrica. O que vocês acham? A vida cristã é um pomar ou uma fábrica? Pomar? Vocês têm certeza disso? Então, nessa noite, a gente vai entender qual dessas 2 cestas a fruta é verdadeira. Essa aqui.
essa fruta, que não é verdadeira, ela é muito semelhante, né? Tem a cor, o formato, o tamanho e até bonita. Essa é a fruta natural. Como que a gente está vivendo a vida cristã? Porque se a nossa vida cristã é um pomar, nós não conseguimos produzir as frutas, o fruto do Espírito. Porque o fruto não faz força para nascer. Uma árvore saudável produz fruto. Mas quando nós queremos produzir pelo nosso esforço, então nós produzimos esse tipo de fruta. Às vezes encerada, né? Bonita, mas não tem sabor, não tem cor, não tem beleza, não tem cheiro, não tem influência. Porque nós não conseguimos produzir o fruto. O que nós conseguimos produzir são as obras da carne. E o apóstolo Paulo, ele coloca essas duas situações como oposição. Ele fala de vícios como obras da carne e fala de virtudes como fruto do Espírito. E ele começa a descrever para nós, colocar a vida cristã dentro desse contexto. O fruto do Espírito é a verdadeira essência da vida cristã. O fruto do Espírito é a vida do Salvador em nós, ele em nós, que se torna possível mediante o poder do Espírito Santo. O verdadeiro fruto do Espírito não é fabricado por nós. Ele cresce a partir de um relacionamento. Quando o Espírito Santo nos conecta com Cristo, por meio de sua palavra escrita, as características de Cristo começam a se revelar em nossa vida. Então, nós hoje estamos falando de caráter. E você sabe que 99% dos nossos problemas é por causa do nosso caráter, destruído pelo pecado, arruinado, porque as obras da carne nos dominam. Nós, se resolvermos o problema do nosso caráter, e é o Espírito Santo quem faz isso, 99% dos nossos problemas serão resolvidos. Então, a igreja tem que ser um pomar. Mas eu temo que a igreja esteja sendo uma fábrica. Esteja tentando fabricar o fruto do Espírito Santo. Independente dele. Por esforço. E isso é impossível. Nós hoje vamos concentrar no fruto do Espírito. Nós temos uma batalha entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Mas hoje nós vamos concentrar no fruto do Espírito e amanhã nós vamos entrar nas obras da carne e vamos ver a batalha cruel que todos nós enfrentamos, todos os dias da nossa vida. E nós precisamos entender que essa batalha não é nossa. Nós temos que permitir que o Espírito Santo lute por nós. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus produzido pelo Espírito Santo nos seus seguidores. Este fruto do Espírito, ele tem 9 dimensões ou expressões, não é verdade? 9. Está ali. O fruto do Espírito é amor, alegria, falem comigo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se tivermos no Espírito, andamos também no Espírito. 2 coisas o texto nos convoca para fazer. Para que isso se torne realidade em nossa vida. Produzir o fruto do Espírito em nós, nós temos que viver no Espírito e andar no Espírito. Como que se processa isso na nossa vida?
característica do fruto do Espírito em nós é que ele faz uma transformação exterior e interior. Porque transformar o exterior é fabricar o fruto, certo? E a gente consegue, por algum tempo. Mas o interior, só o Espírito Santo consegue transformar e produzir o fruto para nós vivermos com o caráter de Jesus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o começo dessa obra do Espírito Santo, primeiro nós nascemos da água. Nós já falamos disso no sábado e vamos agora renovar na nossa mente. Então, o trabalho do Espírito Santo é em nós. Primeiro, nós nascemos da água. Representa o batismo. É um ato exterior que simboliza a purificação do pecado, a morte para a velha vida e um compromisso público com Cristo. Então, é um ato público, é um ato exterior daquilo que deve ter acontecido no nosso interior. Mas, para nós produzirmos, para nós termos o fruto do Espírito e deixarmos de produzir, fabricar esse fruto, como muitas vezes fazemos, nós temos que nascer do Espírito Santo. Nascer do Espírito é uma experiência interior, espiritual e transformadora. É quando o Espírito Santo atua no coração da pessoa, renovando-a, dando vida nova, despertando fé genuína e produzindo uma mudança profunda aonde? Aonde? No caráter. E essa obra de transformar o nosso caráter profundamente só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Porque vida cristã não é uma melhorazinha da antiga, não é você pintar. É uma transformação completa. E quando você olha para o fruto do Espírito Santo, essas 9 dimensões desse fruto, nós podemos claramente dividir em 3 categorias, 3 grupos de 3 tríades. Os primeiros 3 frutos é um relacionamento com Deus. Amor, alegria e paz. Os 3 próximos frutos, relacionamento com as pessoas. Longanimidade, benignidade e bondade. Os 3 últimos é um relacionamento conosco mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. O primeiro, a direção é para cima. A segunda tríade, para os lados. A terceira tríade, dentro de nós. Quando Paulo escreveu ou sobre as obras da carne ou sobre o fruto do Espírito, ele não esgotou o assunto. Não foi exaustivo. Não foi uma expressão completa. Ele não disse todas as obras da carne, tem muito mais. E também não conseguiu expressar todas as graças do Espírito. Porque nós temos outras, tanto citações dele quanto em outras partes da Bíblia, graças do Espírito que não foram mencionadas, como esperança, perseverança. Então, ele mesmo diz que tem muito mais, tanto de um lado das obras da carne, como do fruto do Espírito. Mas o que ele apresenta para nós é que isso só é possível começar a acontecer, a transformação do caráter, quando nós batizamos na água, mas quando nós somos batizados no Espírito Santo. Este é o caminho. E o maior exemplo de que isso aconteceu foi com Jesus. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Então Jesus foi batizado nas águas. Quando ele sai do batismo, ele se ajoelha ali nas margens do Jordão. Jordão não era um rio bonito, era lamacento. Jesus se ajoelha ali na lama, e de repente o céu se abre. Parece que a divindade se rompe na humanidade dele. Foi um espetáculo do céu aqui na terra. Iluminou aquele rio como nunca mais ele conseguiu ter aquela expressão. E agora a voz de Deus
E o Espírito Santo batizou, ungiu Jesus para o início do seu ministério. A união da Trindade no batismo de Jesus, a voz do Pai dizendo: este é meu filho, o Espírito Santo se apresentando em forma de uma pomba e o próprio Jesus sendo glorificado e ungido em seu batismo. Então Jesus foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo. E a partir daí ele começou a viver no Espírito e andar no Espírito. O problema nosso é que nós nos batizamos nas águas, e isso é bom, mas a gente não continua o processo de viver no Espírito Santo e de andar no Espírito Santo. A gente permite que quem domine a nossa vida sejam as obras da carne. Então nunca teremos a experiência extraordinária de permitir que o fruto do Espírito, que é a transformação do nosso caráter, que são as virtudes do caráter de Jesus, aconteçam na nossa vida. E aí a gente não tem beleza, a gente não tem sabor, a gente não tem o cheiro do caráter de Jesus, a beleza do caráter de Jesus, o sabor do caráter de Jesus. A gente não tem influência, a gente não tem utilidade, a gente não cumpre a missão. Porque mesmo que a gente cumpra aparentemente a missão, nós não temos fruto que autentifique o que nós pregamos, o que nós fazemos. Nós temos uma supervalorização na igreja dos dons. Então o Espírito Santo, ele tem 3 atividades centrais do ministério dele em nosso favor. Primeiro é o dom da salvação, certo? O dom da salvação. Segundo, os dons espirituais. E o terceiro são as graças espirituais, que é trazer para nós características do caráter de Jesus. E nós supervalorizamos os dons e nós abandonamos as graças do Espírito Santo. E sabe o que é sério? Os dons espirituais sem o fruto do Espírito não tem valor. A evidência de que eu realmente recebi o batismo do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo na minha vida. São as virtudes maravilhosas. O nascer da água é um ato estanque. Nascer da água, batizou. Ali, ó, que está o tanque, nós vamos ter batismo sábado, todo mundo está convidado. Batizou, é aquele momento, aconteceu naquele momento, certo? Agora, qual é a diferença de nascer do Espírito Santo? É um ato contínuo. Você tem que nascer no Espírito Santo hoje, amanhã, depois de amanhã, porque a gente está numa batalha com as obras da carne, certo? Com a nossa natureza pervertida, pecaminosa e horrível. Gente, a gente é horrível. Nós somos horríveis. Uma natureza muito deturpada. Então, nós temos que nascer continuamente. Por algumas contingências especiais, alguém pode ser impedido de nascer da água e não ser privado de entrar no reino de Deus. Nós temos uma história em Lucas 23, 39 a 43. Quem foi a pessoa que não teve tempo de ser batizado nas águas? Quem foi? Quem foi? Ele não recebeu a promessa de que ele entraria no reino? Então, por alguma contingência, ele não passou pelo batismo das águas. No entanto, ele teve que nascer do Espírito, ele foi batizado pelo Espírito. Essa é uma condição indispensável para a gente entrar no reino. Interessante, não é? Vamos acompanhar Jesus agora. Ele recebeu o batismo na água e o batismo do Espírito. Alguns textos só, tá? Como o Espírito Santo esteve continuamente na vida dele. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e sua fama correu por toda aquela região.
Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:1, 14, 16 a 18. Então, o que a gente vê em Jesus? Continuamente ele estava sendo batizado e nascendo no Espírito. Então, o movimento dele, todas as ações de Jesus eram através do Espírito Santo, eram dirigidas pelo Espírito Santo, eram guiadas pelo Espírito Santo. Isso é batismo do Espírito Santo. E a única maneira do Espírito Santo continuamente trabalhar em nós e produzir em nós o fruto do Espírito Santo, o caráter cristão, o caráter de Jesus. Porque nós temos uma descrição de que Jesus só vai voltar na terra quando o caráter dele for perfeitamente revelado nos seus seguidores. Então, isso não acontece por nossa vontade, por nosso esforço. Um garotinho tinha uma árvore no quintal, tinha várias árvores, né? Mas ele tinha a árvore dele preferida. E ele amava, ele subia naquela árvore todos os dias. Ele amava ficar lá em cima. Ele gostava, era a árvore dele. Talvez ele tenha dado até um nome para ela. E um dia ele ouviu o pai conversando com a mãe, dizendo assim: olha, aquela árvore faz tanto tempo que ela não produz fruto, nós vamos cortar. Vai cortar a minha árvore? Aí ele fez o seguinte: à noite, os pais dormindo, ele foi na cozinha, a mãe tinha comprado uma cesta de maçãs. Ele pegou a cesta de maçãs, pegou barbante, foi para a árvore dele e amarrou várias maçãs na árvore. Na manhã seguinte, o pai acordou, olhou assim, nossa esposa, que coisa estranha. A árvore está com frutos. E ela não falou assim: marido, a árvore produz fruto, é uma coisa natural, não sei por que você está tão assim. Ele falou: não é isso. Eu sei que a árvore produz fruto. E eu não estou assim impressionado porque produziu fruto rapidamente. Rapidamente. O que eu estou impressionado é que eu nunca vi uma goiabeira produzir tantas maçãs. Vocês perceberam? O que nós realmente estamos permitindo que o Espírito Santo produza em nós? Por que nós somos tão artificiais? Por que nós temos uma religião tão superficial? Por que nós não estamos realmente vivendo essa experiência extraordinária de termos o caráter de Jesus, de tornarmos o ambiente, a vida das pessoas, o lugar onde estamos, com uma atmosfera da presença de Jesus? Porque as pessoas não nos confundem com Jesus. Porque o nosso tom de voz, nossas expressões, nossas palavras, nossas atitudes não apresentam isso para o mundo. Porque a gente não está sendo continuamente guiados pelo Espírito Santo. Romanos, que é outra epístola de Paulo, que também fala sobre justificação pela fé, no capítulo 7, ele fala que realmente quem nós somos, quem é o ser humano. E aqui nós temos o capítulo 8, onde ele apresenta a solução para a situação humana. E ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabe, não tem em cima do muro. Durante a semana eu estou na carne. Sábado eu ponho minha roupa bonita e vou estar no Espírito. Nós não podemos agradar a Deus se nós estivermos na carne. Nós temos que estar no Espírito. E se alguém não tem esse Espírito, não pertence a Cristo. Muito sério. Um pensamento de uma meditação
Textos de Ellen White, Recebereis Poder, do dia 1º de março desse ano, que ela foi publicada. Olha que extraordinária a apresentação dela sobre este tema. A fim de produzir muito fruto, temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades, tornando-nos cada vez mais inclinados para as coisas espirituais. Nós temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades. Irmãos, esse projeto, 10 dias de clamor, 365 dias de oração, a igreja estará aberta, nós ainda temos igreja para entrar. Nós temos um pastor para cuidar do rebanho. Nós temos pessoas liderando vários ministérios. Nós temos uma igreja se movimentando para nos receber, preparando para nós privilégios e oportunidades. Mas nós não estamos aproveitando, cada vez mais as nossas igrejas estão vazias. Cada vez mais nós estamos negligenciando. Nós somos ricos de privilégios e oportunidades que Deus nos dá. Nós temos todo o conhecimento necessário para a gente chegar pronto para a volta de Jesus. Nós temos todo o respaldo, nunca tivemos tanto. Nós somos a geração que mais temos condições, privilégios e oportunidades. Mas nós não estamos produzindo. Por quê? Porque nós não estamos aproveitando isso. Por que não estamos inclinados para as coisas espirituais? Por que não somos espirituais e ainda somos carnais? Devemos deixar de lado toda vulgaridade, todo orgulho, toda mundanidade e receber diariamente auxílio divino. Para crescer espiritualmente, vocês devem pregar todos os meios providos pelo Evangelho, todos os meios providos pelo Evangelho. Estar preparados para avançar em piedade, pela influência do Espírito Santo, pois a semente se desenvolve da erva para o grão, cheio por meios invisíveis e sobrenaturais. Irmãos, nós estamos tendo forma de piedade, fabricando fruto, pensando que é uma fábrica, mas negando a eficácia do verdadeiro fruto. E Deus está falando sério com a gente, porque a gente canta no hino que Deus tem pressa. Deus está com pressa. Nós é que estamos atrasados. Nós temos que acertar nosso relógio espiritual com Deus, porque esse é o tempo. Chegou o tempo e é agora. Não temos mais tempo de sermos fabricantes do fruto. Não temos mais tempo de aparentar piedade e negar a eficácia dessa piedade. Não temos mais tempo de achar que estamos enganando as pessoas com o nome de cristãos, mas não temos nenhum fruto de Cristo na nossa vida. Nenhuma virtude dele na nossa vida. Somos totalmente carnais, como diz o texto. Somos vulgares, somos orgulhosos, somos mundanos. E olha o que as redes sociais e esse bendito desse celular tem feito com a gente. Ele agora está tomando conta, liderando a gente, o nosso tempo, e está nos levando para mais distante, cada vez mais distante das coisas espirituais. E é uma estratégia excelente do inimigo, porque ele promove o orgulho. Por que existe tanta exposição nas redes sociais? Porque a pessoa tem que expor onde ela está comendo, onde ela está viajando, os presentes que ela ganhou, as coisas que ela está fazendo. Por quê? Qual é o propósito disso? Porque a idolatria de antes era as pessoas estarem diante de um Deus de pedra, de madeira. A idolatria agora é o ser humano colocando-se no lugar de Deus e querendo ser adorado. Por isso, nós precisamos abandonar essas coisas e receber agora, hoje, o auxílio divino, crescer espiritualmente, para nós estarmos prontos para o que vai acontecer. O terceiro tópico e último que eu vou apresentar sobre o batismo do Espírito Santo e o fruto produzido é a unidade. Então, vamos ali. Quando ele fala dos vícios da nossa natureza pecaminosa, ele fala obras da carne, está no plural, certo?
Quando ele fala sobre o fruto do Espírito, isso é mencionado no singular. Então, nós temos duas maneiras de interpretar isso. Primeiro, a primeira maneira, para indicar que todas as qualidades listadas, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, são aspectos de um único fruto. Então, é um fruto só, que tem várias dimensões deste fruto. Essa é uma interpretação. A outra interpretação é que o primeiro mencionado é o amor. Então, todos os mencionados após o amor são expressões do amor. Certo? Não importa a interpretação. O que eu quero que você enxergue é que todas as dimensões das virtudes que fazem parte do fruto não estão no plural. É um fruto só com todas as dimensões, todas as virtudes, que formam uma unidade. E todos são expressões do amor. E mesmo que você não concorde com essa interpretação, mas se não forem todos a expressão do amor formando um fruto só, então todas as virtudes mencionadas, elas estão sob o comando do amor. Que forma uma unidade. Sabe por quê? Porque o nosso caráter tem que ser inteiro. Tem que haver uma unidade do caráter de Cristo em nós. Dos aspectos deste caráter, das virtudes deste caráter. É um único fruto. São aspectos de um único fruto. Isso sugere que essas virtudes estão interconectadas e devem ser manifestadas juntas na vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. É como se fosse um conjunto harmonioso de características que refletem o caráter de quem? De Cristo. E aí está a questão. Tem alguém que você não ama? Difícil de responder. Nós precisamos amar as pessoas, amar os inimigos, amar aqueles que fazem o mal para nós, amar as pessoas, porque essa é a essência de Deus. Deus é amor. Por isso o caráter dele e os aspectos, as 9 dimensões do fruto, encabeçada pelo amor, e é um único fruto, é uma unidade, expressam que aqueles que foram batizados pelo Espírito e continuam sendo guiados, vivendo no Espírito, andando no Espírito, eles têm o caráter de Deus, e o caráter desse Deus é amor. São pessoas capazes, pelo dom do Espírito Santo, pela ação dele, amar as pessoas. E talvez seja a nossa maior luta. Amar as pessoas tem sido nosso tendão de Aquiles. Porque o que a gente está percebendo é que talvez você não ame mais a sua esposa, você não ame mais seu marido. A dificuldade que nós temos de amar os irmãos da igreja. A dificuldade que nós temos de amar as pessoas que nos prejudicam, que nos perseguem. Então, o que demonstra isso para nós? Que nós não temos o fruto do Espírito. Então, a gente não tem amor, então a gente também não tem alegria, a gente não tem paz, a gente não tem bondade, benignidade, a gente não tem fidelidade, a gente não tem nada. Fabricamos uma vida cristã. Não permitimos que Deus domine completamente essa natureza nossa. Que nós paremos de produzir obras da carne, porque o que nós fabricamos é obras de carne. E permitamos humildemente, com o coração quebrantado,
com o espírito abatido, nós nos entregamos diante de Deus para que isso aconteça. Sabe, quando nós oramos, nós falamos assim: Senhor Deus, nós o amamos. Quando oramos particular, a gente fala: Senhor, eu te amo. Mas existe uma coisa que a gente tem que entender. A única maneira de você comprovar que você ama a Deus não é falando que ama, é você amando os seus semelhantes. A nossa expressão de amor a Deus, ela é confirmada pelo amor que nós temos às pessoas. E o amor que nós temos às pessoas só é confirmado pelas ações de amor. Não é só falar eu te amo. E eu vou chamar a atenção dos homens. As mulheres precisam de reafirmação de amor. Se você falar para o seu marido no final do ano, lá no ano novo, eu te amo, e não falar mais, tá bom para ele. Ele tá, você me ama, tá ótimo. As mulheres precisam da reafirmação deste amor. Precisa dizer para sua esposa que você ama. Mas para você comprovar que você ama o seu próximo, você tem que ter ações de amor. Mas sabe, o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção. Pode ter emoção e sentimento no amor, certo? Mas não é isso que é amor. Amor é uma escolha, é uma decisão. Amor é um princípio, amor é Deus. Então, não espere emoção e sentimento para amar as pessoas. Decida amar as pessoas. Escolha amar as pessoas. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê e não odeia o seu próximo que vê, ele é o quê? Mentiroso. Então, se nós não estamos amando, nós não temos nenhuma dimensão das virtudes do Espírito Santo. Estamos muito longe do ideal de Deus sobre o fruto do Espírito. E se não produzimos fruto do Espírito, a gente vai fabricar. Porque a gente está na igreja, é cristão, vamos manter a aparência. Não é? Tendo aparência de piedade. Mas negando a eficácia disso. A gente está fabricando. E a gente está vivendo nas obras da carne. E prepare o seu coração. Porque amanhã à noite, ore por mim, eu vou orar por vocês. Convide pessoas para vir, seja um divulgador de coisa boa. Amanhã eu quero que Deus arrebente a gente. Quebre a gente. A gente tem que se esmiuçar na rocha que é Jesus Cristo. Porque o fruto do Espírito produz unidade. O reflexo do caráter de Cristo é um conjunto harmonioso. Mas olha o que acontece conosco. Olha o que diz 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Olha que texto, coisa impressionante. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, ó carne, que nos vossos membros guerreiam? Então, tudo que está acontecendo conosco é contrário ao fruto do Espírito Santo. Porque se o fruto do Espírito Santo forma uma unidade, nós devemos, como resultado do fruto do Espírito Santo, ter essa unidade na igreja. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Unidade é pessoas diferentes caminharem juntos, andarem juntos no mesmo propósito. E percebam como a gente está vivendo as obras da carne, porque tem contenda entre nós, tem divisões entre nós, tem discórdia. Isso é parte de obras da carne. O fruto do Espírito é aquele que nos une. Esses textos mostram que a falta de unidade era um problema real nas primeiras comunidades cristãs. Eles já tinham esse problema. E que o ensino bíblico enfatiza a importância da união básica no amor de Deus que está derramado em nossos corações, em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí está.
Romanos 5:5, Ele derrama esse amor em nosso coração. O fruto do Espírito não consiste em virtudes que adquirimos por esforço próprio, mas em virtudes que crescem a partir de nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, no tempo do fim, tem que ser aquele que nós vivemos nele, andemos com ele e permitamos que ele transforme o nosso caráter, produzindo em nós o fruto do Espírito Santo. Irmãos, a igreja tem que ser linda. A igreja tem que ser atrativa, a igreja tem que ter cor, tem que ter sabor. As pessoas entram e veem a gente em branco e preto. Não vem sabor na nossa vida cristã. Não vem expressão de unidade. Pessoas sentam no mesmo banco e dizem que não querem ir para o mesmo céu. E não vão mesmo. Então, as pessoas percebem que nós não estamos unidos. E a nossa igreja não tem sido um pomar. E sim uma fábrica. E fábrica não é um lugar agradável de se estar. Mas pela graça do Senhor Jesus, nesses 10 dias de clamor, Deus vai fazer esse milagre em nós. Deus vai fazer essa obra. Se nós buscarmos, vai acontecer. E todo mundo aqui quer ser espiritual, não quer? Todo mundo fica triste quando a carne vence, não fica? Não fica triste? Você não está cansado de ser dominado pelas obras da carne? Então, perceba que Deus quer fazer essa mudança em você. Que você pode viver o fruto do Espírito Santo. Que você pode ser um espetáculo de sabor, de beleza, de cor. E que você pode realmente ser o sal da terra e a luz do mundo, fazendo toda a diferença onde você está. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. E que a gente pare de viver as obras da carne. E sejamos pessoas cheias do poder do Espírito Santo. E sabe, quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa em poder. 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 E não está errado. Mas a primeira obra do Espírito Santo não é poder, é amor. A primeira obra, o primeiro ministério do Espírito Santo em nossa vida não é poder, é amor. Que Deus faça esse milagre em nós, faça brotar, porque o fruto brota, né? Brotar em nós o fruto do Espírito Santo. Vamos ouvir uma música que vai falar um pouco sobre esse Jesus e sobre o quanto ele realmente está à nossa disposição, quanto ele não desistiu de nós e o quanto essa igreja precisa ser transformada em um pomar. Todos cheios do fruto do Espírito. Vai ser um espetáculo, né, gente? Eu sonho com isso, sabia? Eu sonho com essa igreja e quero fazer parte dela em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Tu és dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais voltar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, Senhor. Vamos orar. Eu vou pedir que o pastor faça essa oração em nosso favor, para que a gente viva essa experiência extraordinária, né? Para que permitamos. Nosso esforço é permitir, é buscar as coisas espirituais, para que Deus, Espírito Santo, habitando em nós, produza esse caráter, o fruto do Espírito Santo, porque chegou a hora. Soberano e eterno Deus, somos gratos ao Senhor por mais essa noite, por esses 10 dias especiais, onde a gente pode ler, reler, rever as promessas poderosas que
estão para se cumprir em nossos dias. A promessa da chuva abundante do Espírito Santo. Nos ajude, ó Deus, para que esse mesmo Espírito trabalhe em nosso coração. Porque o mesmo Espírito Santo nos ajuda a enxergar a nossa condição. Estamos bem longe do ideal. Longe, mas com o coração aberto, ó Deus, para receber o poder do Espírito Santo que vai nos capacitar, que vai nos transformar, para que primeiramente possamos ter prazer na Tua palavra, alegria nos Teus mandamentos e capacitados pelo Espírito Santo, possamos então anunciar com os dons espirituais, anunciar a breve volta do nosso Senhor. Senhor, nosso povo agora vai para casa, que o Senhor possa levar cada irmão, cada irmã, cada família, cada amigo, cada amiga para casa, e que todos saiam daqui, ó Deus, com um pedido no coração, com a súplica no coração. Os irmãos têm as suas necessidades, as suas preocupações, os dias são difíceis mesmo, mas que a preocupação de cada um seja a busca pelo Espírito Santo, a aproximação com o Senhor. E para isso, ó Deus, nós sabemos que precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor, confessar os nossos pecados uns aos outros e não permitir que nada atrapalhe o nosso relacionamento com o Senhor e o relacionamento uns com os outros. Que saiamos daqui, ó Deus, com um único pensamento de buscar o Espírito Santo e fazer a Tua vontade. Nos leve em paz para os nossos lares, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo